Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje estou aqui com mesa completa para repercutir mais uma rodada do Brasileirão, onde o Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e o Inter venceu, sim, o Inter venceu do Bahia por 1-0. Nicolas Cartana. Voltou o Renato? Pacheco. Thiago Nunes estragou o meio-campo do Grêmio de novo por nada. Batatinha, tá feliz? Nada feliz, Estevão. É mais do mesmo. Me prometeram uma coisa, mas estão fazendo mais do mesmo. Eu acho que tu tá falando em relação ao Ramires. Mas comentando um pouco sobre o jogo, eu vou dizer que Tyson com liberdade para criar é atentado ao pudor. Mas vamos falar antes do jogo do Grêmio, né, que perdeu na Arena por 1-0 pelo time bem organizado do Atlético Paranaense. Então, gremistas, o que vocês têm a dizer sobre esse jogo? E o Grêmio, que ainda não venceu no Brasileirão, está na zona do rebaixamento, claro, com um jogo a menos, o jogo atrasado contra o Flamengo. O jogo atrasado que é contra um dos melhores times do Brasil, não vai fazer diferença nenhuma. Mas tô bem preocupado com esse Grêmio aí, que não consegue criar quando o outro time se fecha mais e especula mais em contra-ataques. O Grêmio, às vezes, parece que depende dessa tática de entregar a bola para o adversário e sair mais em velocidade, usando ali o Ferreira e os guris que estão chegando ali agora. E o Pacheco, como já disse no destaque dele, cara, o Thiago Nunes anda estragando o meio-campo do Grêmio sem criatividade alguma, não consegue fazer a bola chegar com qualidade aos homens da frente ali, e ainda mais hoje teve o agravante que os laterais também estavam bem mal e não chegavam na linha de fundo, não chegavam para ajudar o setor ofensivo, estavam mais como zagueiros mesmo. E, cara, contra o Aragua é fácil, tá ligado? Contra o Aragua, contra aquele timezinho lá da Sul-Americana é barbado. Até os Sub-23 vão lá e ganham. Só que daí vai pegar qualquer time mais ajeitadinho do Brasil, como é o Atlético Paranaense, que é um time que tá nos últimos anos vem crescendo, foi campeão da Copa do Brasil e vem se mantendo bem no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Sempre vai ter trabalho contra esses times. Cara, concordo com o que disse o Cartana aí, e eu acho um ponto importante é o seguinte, o Grêmio venceu esses times aí, outros aí antes, com um bom desempenho, e aí pode-se dizer, claro, o Grêmio venceu porque os adversários eram ruins, tá, os adversários eram ruins, mas não tinha só, venceu, tinha bom desempenho, as ideias em campo faziam sentido, o Grêmio jogava bem, tinha um desempenho que credenciava a pensar, não, quando vierem maiores desafios, nós vamos conseguir. Mas eu via mais o desempenho ligado ao individual, a gente ter vitória pessoal sobre os caras, mesmo os jogadores individualmente ser melhor que eles, do que uma grande estratégia melhor que a dos caras, e taticamente ser melhor que os caras, sabe? Eu via sim, eu vou chegar lá. Eu acredito então que o time do Grêmio tinha um bom desempenho, porque o Grêmio mudou um pouco a ideia em relação ao que era no tempo do Renato. No tempo do Renato, era o quê? Socar os caras lá atrás e ficar tentando rodar a bola e encontrar um gol de alguma maneira, e a gente sabe que no futebol atual tá muito difícil de tu furar uma defesa bem trancada, as defesas estão muito boas e não tá rolando mais esse jogo aí, vira um handball praticamente. Tu roda a bola de um lado pro outro e não entra na área. Então, o Thiago Nunes entrou aqui e logo já deu um jogo um pouco mais intenso, um pouco mais direto, em que o Grêmio conseguia roubar a bola às vezes lá na frente e conseguia, quando tinha ela, ser um pouco mais objetivo, e se o adversário se fechar, se o Grêmio tivesse que enfrentar uma defesa mais postada, também tinha objetividade. Como eu falei naquele vídeo que eu fiz de análise do Grêmio, o Grêmio jogava a bola para um dos lados, concentrava por ali 2, 3 jogadores, fazia uma triangulação, até de repente uma jogada individual, como disse o Cartana, por um dos lados, para fazer um cruzamento, mas um cruzamento bem feito, para 3 jogadores que entravam dentro da área, sendo o principal deles o Diego Souza com toda a sua impulsão. E assim o Grêmio conseguiu fazer muitos gols nesse período e vinha jogando um bom futebol no meio campo. Sim, inclusive tinha marcação, tinha o Matheus mobilidade. Henrique fez uns gols, né?
Exato. O meio de campo tinha marcação, tinha mobilidade e tinha a armação. Então, tinha tudo que era necessário. O time funcionava de uma forma que fazia sentido. Não só, tá ganhando dos ruins, mas tu pensar num geral de futebol, numa ideia assim, fazia sentido. E por algum motivo ele desistiu do time que fazia sentido. Agora, como eu já falei no programa anterior, ele deixou o meio campo desintenso por muitos jogos. Hoje até tinha intensidade, mas não tinha armação. O Thiago Santos não é armador. O Matheus Henrique é muito intenso, mas também não tem condição de armar. O Jonathan Robert é um meia, um jogador que vai para frente, entra na área e tal, mas também não tem nenhuma condição de armação. E o resultado é que hoje, até no primeiro tempo, eu achei que o Grêmio tinha umas movimentações interessantes e tal, só que não tinha capacidade de armar. Tu via que o time queria resolver jogar o tempo todo, era só lançamento e virada de jogo, e errava muito em relação a isso. E, pô, o Grêmio não fluía, não conseguia criar mesmo. Aí no segundo tempo ele volta igual, e quando mexe para colocar o Michael, que a gente sabe que já não entrega nem perto do que entregou, embora às vezes entrando, jogue bem e tal, mas já não entrega nem perto do que entregou. Então eu não consigo entender por quê, e aí depois, claro, ele mexe muito mais, aí o time já descaracteriza, vai para uma situação de abafa no final, que aí a tática ele é atacante, né? Aí a tática é totalmente secundária, mas a verdade é que o jogo não podia ter chegado nessa situação. Eu teria começado com o Jean-Pierre, e até já falei com o Cartran no grupo ali, o Jean-Pierre não é tudo isso, eu concordo, também não acho que o Jean-Pierre é um jogador fora de série, só que ele é um cara que tem um bom passe. Como meia, não dá. Como meia, ele não tem condição nenhuma, já falou isso muito aqui, mas um pouco mais por trás, uma situação de tripé ali, ele consegue jogar. Era assim que o Grêmio vinha indo bem. Se não ele, tem a opção do Darlan. Hoje não tinha, mas eu digo, no geral, tem a alternativa do Darlan. O Darlan, a gente acha que não. Acho que faleceu, né? Porque foi arquivado totalmente, a gente não sabe, nunca mais apareceu. E, cara. Acho que ele tá com Covid agora, não tá? Mas antes já tava arquivado, mas acho que agora ele tá com Covid. Não, pois é, mas, tipo, antes de não tá, e sei lá, parece que o Thiago Nunes não foi muito com o futebol dele, né? A gente também não tá lá no dia a dia do treinamento pra saber como é o desempenho dele no treino também, mas enfim, era um jogador que eu achava que vinha crescendo e que podia agregar bastante no meio campo. Né? Com o Renato é a mesma coisa, né? O Darlan é incrível, ele entra, joga alguns jogos bem, tá lá, tá se firmando, aí daqui a pouco tiram ele, somem com ele e nunca mais aparece. Tem algum mistério que envolve o Darlan. Mas além dessa questão aí, eu quero ter também a questão das ideias do jogo, porque como eu comentei antes, tinha essa ideia muito boa de jogar nas laterais ali e tal, e hoje a gente não viu nada disso no Grêmio. Mesmo depois quando entrou o Jean-Pierre, entrou o Michael, o Grêmio tentava entrar pelo miolo, muito congestionado, não conseguia, e quando ia pro lado, ia sem essa aproximação, essa triangulação, ia às vezes com um jogador só, o cara ali marcado por dois, quando conseguia, dava um cruzamento a esmo para ninguém dentro da área, e era isso aí. E isso aí não dá em nada, jogar a bola para de qualquer jeito, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Então, eu acho incrível, o Grêmio desmontou a formatação do meio campo, que arrumava todo o time, e além disso, parece que perdeu a ideia de jogo, a ideia de jogo boa que tinha e tal, agora voltou a jogar tipo o tempo do Renato, faça o que vocês querem aí, vamos lá. Então, pô, pelo amor de Deus, eu não consigo entender, porque ele estava acertando, ele estava no caminho certo, claro que tinha que evoluir mais, mas era um caminho certo, e do nada ele saiu desse caminho, não sei porquê. Eu espero realmente que o Thiago Nunes volte pro caminho certo, para que o Grêmio volte a evoluir de onde estava. E esse jogo ele compromete bastante tudo que se busca no Campeonato Brasileiro, que é aquele campeonato que a gente sempre fala que tem que manter a sequência, né? Que é um campeonato bem longo e com muitos jogos, mas que os jogos dentro de casa tem que vencer, principalmente contra times médios, assim, não contra os times, os grandes que estão bem, né? Flamengo, Palmeiras, por exemplo, assim. Com esses times a gente até pode ter um resultado um pouco pior, mas contra Atlético Paranaense, por exemplo, isso aí praticamente são 3 jogos, são 3 pontos perdidos. E, além disso, o jogo da primeira rodada lá contra o Ceará, contra os reservas, não pode perder aquele jogo, né, também. Daí, perde os 2 primeiros jogos, tem um jogo a menos, mas, que nem eu falei, que é contra o Flamengo, e daí já compromete bastante o campeonato, né. Depois, para buscar isso aí, vai ter sempre a final do campeonato lá, se tivesse aqueles pontos lá da primeira e da segunda rodada que perdeu, vai ser sempre esse mesmo papo, e daí o Grêmio, de novo, vai acabar focando nas competições de mata-mata, que é a Sul-Americana e a Copa do Brasil agora, e daí o Campeonato Brasileiro sempre vai ficando de lado, sendo que é um time que esse ano eu acho que tinha bastante potencial, principalmente porque vem com bastante guris da base aí para crescer o grupo, né, sendo que o brasileiro campeonato longo, precisa de um grupo grande e qualificado, mas vai cair nas mesmas coisas dos anos anteriores.
Cara, eu até tive uma piadinha hoje que cabe muito pra isso, que é o seguinte: a dupla Grenal no Brasileirão é que nem o Chaves, né? A gente sabe como vai acabar, mas assiste porque é engraçado. Exatamente. E é mais ou menos por aí. São sempre os mesmos erros, né, cara? A dupla Grenal não entende que os 3 pontos, sendo isso ao Inter também, não entende que os 3 pontos são os mesmos contra todos os clubes. Aí joga o ponto fora contra um monte de time mais ou menos e ruim, e aí depois querem fazer guerra para ganhar do Flamengo, para ganhar do São Paulo. Aí ganham do Flamengo, ganham do São Paulo, maravilha, e perdem o campeonato, porque perderam ponto para time que não podia perder. Aí vai jogar Todo contra ano o é a mesma Sport em coisa. casa e perde. Exatamente. Aí, o Inter no passado deu uma aula disso, mas o Grêmio, em muitos Não, o outros Grêmio anos também. também. O próprio Então, ano passado, no impressionante. Grêmio, que em certo momento começou a engrenar no campeonato, depois foi perdendo o jogo idiota também e acabou na mesma coisa. Tanto que a gente acabou na pré-Libertadores, sendo que podia ter ganhado mais uns jogos ali, ter ido pra Libertadores direto, daí a gente não tinha passado pelo vexame da pré ainda, de ter caído e aquela coisa toda que a gente já sabe. Agora, cara, só o que eu peço a Deus é que agora vai chegar o Douglas Costa, deve estrear, né? E, pô, poder ter o Douglas Costa numa ponta, o Ferreira na outra, e poder ter um meio-campo com o Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean-Pierre ou Darlan no formato de tripé e tal. É isso que eu quero, pelo amor de Deus. Quero que esse time tenha a chance de jogar pelo menos uma vez junto, esse time aí. E, vamos dizer, o Grêmio assim não vai ter um meia. É verdade, só que tem um problema. O Grêmio não tem meia no elenco. Não adianta montar um esquema pra ter meia se não tem meia. O Jonathan Robert não é um meia central, o Jean-Pierre não é um meia central. O time do Então Grêmio não é adianta. mais de... É que nem tu falou, pegar os guris que vão jogar pelas pontas ali, o Ferreira, o Douglas Costa, ou os outros que forem entrar ali. E o jogo é por ali, cara. O jogo do Grêmio tem que ser por ali, onde tem mais qualidade. Não adianta ficar forçando uma situação ali pelo meio de campo, ficar rodando a bola ali, que não é por ali, cara. Não tem um jogador pra jogar Exato. Ali. Não tem jogador pra isso. Não adianta querer forçar se o teu elenco não dispõe disso. E eu queria também só deixar registrado aqui que o Rafinha foi bem mal hoje. Acho que tá voltando da parada dele do Covid. Acho que o ritmo pesou, não jogou absolutamente nada hoje, uma partida bem ruim. O Ferreira também não se destacou, assim como no outro jogo, acho que também em virtude disso. Já o problema é que o Wanderson entrou e também não foi bem, né? Não, mas inclusive, mesmo assim, o Wanderson, acho que a presença dele deu uma melhorada só pelas as ultrapassagens que ele faz por ali, já deu uma ajudada, né? Embora, claro, também não tenha conseguido acabar nada muito bem. E a outra questão é a lateral esquerda, né, cara? Porque a gente tá muito mal servido na lateral esquerda, né? Tanto o Joe quanto o Cortez sempre deixam bastante a desejar. Tem o Guilherme Guedes voltando, mas o Guilherme Guedes é uma lenda, né, cara? Quem sabe um dia ele possa voltar a jogar futebol, e se ele voltar a jogar bem, fez uma partida agora, mas tem que se recuperar, tem que não se machucar de novo e tem que ter um bom desempenho para a gente confiar nele. Então, tá com essa situação muito em aberto na esquerda. E eu vi algumas pessoas dando a ideia de jogar o Rafinha pela esquerda para poder usar o Wanderson pela direita. Eu não sei se daria certo, mas acho que poderia tentar de repente em algum momento. Mas eu acho que não sei se daria certo, porque o Grêmio precisa de muita ultrapassagem do lateral, né? E aí talvez o lateral torto não fosse o ideal, mas dá para tentar. Será que o Guilherme Guedes, o Darlan, não estão na mesma ilha que tá o Léo Gomes? Aí é que o Gabriel é presidente. Estevam, agora quando tu passar pra parte do Inter agora, né? Eu quero que tu e o Batata, vocês tentem me explicar como é que é essa nova tática do Inter de determinado momento do jogo, um dos zagueiros vai lá e dá um pontapé ou um soco no cara pra ser expulso de propósito pro Inter ficar com a menos e fazer um jogo mais aguerrido. Como é que funciona isso aí? Não, isso aí é o pega-ratão, cara. Eles querem chamar o adversário pra dar contra-golpe. Não, isso é inacreditável. Mas antes eu vou dar um Del Valle de maracujá pro Batata, que ele tá muito estressado. Vi pelo que ele falou ali no início. E vamos ver o que o Batata acha do jogo. É o azedinho. Fora também, né? Fora também, diga, né, Pacheco, que a gente tem que dar os parabéns pela vitória do Inter. Fazia quantos programas que a gente não viu os colorados um pouquinho mais felizes. Então, uma salva de palmas pro Inter, fazendo a alegria dos meus amigos colorados. Tava fazendo aniversário a última, né, cara? Exatamente. Calma. Falei do Del Valle, os guris ficaram bravos. Mas, Batata, antes de tu responder a pergunta do Cartana também, já me responde. O preparo físico do Inter em 3 dias mudou totalmente. Contrataram alguém dos Vingadores, não sei o que aconteceu. Vai daí, Batata. Pois é, eu tô brabo
o Estevão. Não é por causa da vitória de hoje. Também não tô feliz por causa da vitória de hoje, né? Porque é uma vitória contra um time muito fraco que se mostrou esse Bahia, né? Que jogou. Pô, então não tem como te disse, agradar, até quando ganha, tu tá brabo. Não, o problema maior é daquilo que eu vou. Aí eu pego o meu destaque inicial. Porque o Barcelos, quando se elegeu, ele prometeu algo diferente, que o clube ia ter uma gestão, né, profissional e tudo mais. Só que aí na primeira pressão, ele vai lá e cede, né, e demite o treinador. Então, que projeto era esse, né? Que gestão profissional é essa? Que assim, no primeiro momento de pressão que o Inter tem, ele acaba cedendo e demitindo o treinador. É claro que os resultados não vinham bons, o time também tinha parado de evoluir, mas foi nos prometido, né, essa situação. Foi nos prometido uma situação diferente daquilo que vinha acontecendo. Né? Nos últimos 10 anos, o Inter teve 18 treinadores. E eu só me lembro do Odair, que acabou fazendo um ano, mais de um ano, né, na equipe do Inter. Eu não me lembro de outro treinador que ficou tanto tempo. Fora os interinos, né? Não vou nem contar os interinos, assim, né? Porque estavam nessa transição aí. Né? Então, eu tô muito bravo por causa disso. Então, essa vitória de hoje, assim, ó, não tem nem motivos para se comemorar, porque também tem essa relação aí que o Estevam falou, né? Sobre o preparo físico do time do Inter. Os jogadores, era nítido, a gente falou aqui na quinta-feira, que era nítido, né? O desencanto dos jogadores também pelas ideias do Ramires. Eu acredito que não seja nem um desencanto, né? Eu acho que era uma falta de entendimento mesmo desses jogadores limitados que tem nesse elenco do Inter, um elenco perdedor, limitado, que tomou conta do vestiário. Né? Eles decidem quando eles vão correr, eles decidem quando eles vão ganhar, né? E passam fiasco atrás de fiasco, mas eles têm cartilha aberta para poder dizer como eles querem jogar, né? Eles podem dizer qual treinador eles preferem, que estilo de jogo eles preferem, né? Então, o ano do Inter, para mim, né? Eu acredito, na minha opinião, acho que já se acabou, né? Tem que pensar no próximo ano por causa dessa situação. A não ser que venha um treinador assim, num estilo Abel Ferreira e Jorge Jesus, né? Que mude um patamar de uma equipe, mas a gente não tem as peças, né? Que tinham esses treinadores, né? Então, é muito difícil o Inter conquistar alguma coisa esse ano. A competição que era mais acessível, o Inter acabou fazendo um fiasco e perdendo no meio da semana, né? Então, vamos ver o que acontece. Não tenho esperança de mais nada. Vou acompanhar os jogos. Olha, início de temporada, hein? Terceira rodada do Brasileirão. Tem toda a segunda fase da Libertadores ainda. Mas eu já larguei de mão o Inter em questão assim de torcer por um título. É claro que a gente sempre torce para o Inter vencer, mas eu não acredito que o Inter tenha um elenco suficiente e não sei também se o treinador que venha, né, vai fazer esse time mudar da água para o vinho assim em tão pouco tempo. Né? Mas falando um pouco do jogo, um absurdo isso que tu falou também, né, Nick? Essa pergunta que tu fez. Batata. Deixa eu pegar um gancho rápido só no que tu tava falando ali, sobre essa questão do Ramires e tudo mais. Cara, eu concordo que a demissão do Ramires ela é prejudicial ao Inter. E eu já fiz a crítica uns programas atrás à direção do Inter, que na minha opinião contratou o treinador, mas não fez o projeto como um todo, afinal de contas não deu as peças que ele precisava para jogar dessa forma. Mas também quero fazer agora, quero atenuar um pouco a questão da direção no seguinte sentido. Como tu falaste, acho que tinha realmente uma questão dos jogadores aí, e talvez fosse insustentável no vestiário nesse momento a permanência do Ramires. Acho que com todos os jogadores contra ele e tal, não teria como trocar o grupo inteiro, ou seja, aí ele teve que ir embora. Então acho que isso que acabou fazendo a direção demitir ele, porque me parece que a direção do Inter não deixou de acreditar naquilo ali. Eles fizeram porque não tinha como manter, me parece agora. Claro, isso não tira o peso do erro deles, de o projeto não ser tão projeto assim. Afinal de contas, trouxeram o cara e não trouxeram nenhuma peça que ele precisava. Mas falando um pouco sobre o jogo,
O Inter fez um confronto competitivo, né, contra uma equipe que eu já falei, Bahia se demonstrou muito fraco tecnicamente, né, jogou mais da metade do segundo tempo com um jogador a mais, um absurdo a expulsão, mais uma expulsão infantil, não mirim, não sei nem que categoria se diz, essa expulsão novamente, né, de um zagueiro do Inter, na última rodada tinha sido do Pedro Henrique, que deixou o pé no peito do cara, e hoje o Lucas Ribeiro deu um cotovelaço no Rossi, né, cara, ele entrou o Rossi conseguiu entrar no psicológico do Lucas Ribeiro, né, que fez aquela pataquada ali, né, mas o Inter até depois da expulsão seguiu se defendendo bem, né? Achei que o Inter se defendeu muito melhor, estava mais organizado nesse jogo defensivamente, né? Não correu tantos riscos assim. Teve um lance, e aí acredito que o Estevam tenha até ido no banheiro no intervalo, uma defesaça do Daniel, né? No chute do Gilberto, que saiu cara a cara, foi no final do primeiro tempo, inclusive, essa jogada. E o Daniel que foi muito bem nessa partida. E não só o Daniel, mas outros guris da base foram muito bem, né? O Léo Borges para mim é titular da posição, né? Não tem como ele ser reserva do Moisés, fez uma bela partida e a gente já tinha visto outras partidas interessantes dele, né? Ele que cheguei a comentar, não sei se foi aqui ou se foi no grupo, que ele me lembra muito o Iago, né? Que era um lateral que tinha muito vigor físico, que defendia até bem, né? E não tinha muito acabamento final na parte ofensiva, né? Mas que se apresentava sempre. Eu acho que ele tem essas características e é melhor do que Moisés, né? Que o Parece Moisés, o hoje Jefferson. em dia... Não, o Jefferson era pior que esses daí. Mas o Moisés, hoje em dia, ele só serve para bola parada, né? E então acho que o Léo Borges tem que ser titular. O Johnny fez uma grande partida também, né? Protegeu muito bem a dupla de zaga do Inter, né? E o Heitor também fez uma partida ok, vamos dizer assim, né? Ainda acho ele afobado com a bola nos pés, né? Mas para mim é isso, assim, começar a lançar os jovens, né, do time do Inter para que a gente consiga vender esses jogadores, né? E consiga tornar uma equipe mais competitiva, né? E tentar se livrar desses medalhões que aí hoje, como tu falou, né, Estevam? Não teve o Ramires, né? O senhor Edenilson deu um pique no lance do gol, um pique para driblar o goleiro, né? Sofreu o pênalti depois e converter depois a cobrança, né? Então, impressionante o que esse elenco, e aí só respondendo aquilo que o Pacheco falou, o elenco, ele eu não consigo entender como esse elenco que não ganhou nada no time do Inter, ele tem toda essa moral, né? Eu não acho que deixar o treinador e mandar todo mundo embora resolveria, não, mas pelo menos alguns jogadores ali dessa espinha dorsal que a gente fala tanto aqui, né, poderia ter caído, né? Porque a gente sabe que uma grande parte dos fiascos do Inter, né, são por causa desses jogadores aí, mas acaba sempre pendendo pro lado mais fraco, que no caso é o treinador, ser demitido, né? Mas é uma situação bem difícil, né, Batata? Porque só antes o Estevam rapidinho. Mas é uma situação bem difícil, né, meu? Que nem tu falou. Não tem como tirar todos os caras que estão ali jogando e tal, que fazem parte do time. Não tem como colocar todos os jovens que querem que coloquem, por mais que tenham qualidade, colocar do nada assim pra jogar. E realmente é muita cobrança em cima a mídia, os torcedores, protesto, os jogadores fazendo que meio que um motim assim contra o cara, que claramente foi derrubado pelos jogadores, né, cara? E parece que sempre vai cair no mais fraco, que vai ser o treinador, que não vai ter como manter ele muito tempo. Imagina manter o cara esse ano aí. Vai indo, vai chegar uma hora que vão querer a cabeça do presidente, né? É bem complicado essa situação. Não, o que aconteceu no Inter é inadmissível, né? Os jogadores mandarem o técnico embora. O que o pessoal correu hoje, o Patrick correndo, o Edenilson correndo, a gente
um jogo contra o Fortaleza lá, parecia que eles não se movimentavam, não queriam, mesmo com um a menos. Se a gente for comparar o jogo que ele jogou com um a menos contra o Fortaleza com hoje, a aplicação defensiva que o time estava correndo muito mais. Tanto se falou, né, nas mídias, né, mandaram embora o preparador físico do Inter, que erro, não sei o quê. O espanhol estragou o pessoal que tava correndo no passado e esse ano não corre nada. E tá aí, menos de 3 dias, o pessoal correndo. Então, inadmissível. Já falei nos stories do Boleirês ali também, falei no meu Twitter o que eu pensava, que agora, como o Cartana disse, né, não tem como a gente mandar embora todo mundo agora, existe contrato, existe multas, e o Inter não tem esse privilégio de gastar esse dinheiro agora no momento. Então é esperar o contrato se encerrar de alguns jogadores, que bastante se encerra nesse final do ano, e outros que têm mercado, né? O Edenilson tem mercado para fora, agora abre a janela no meio do ano. Se tiver uma boa proposta, também a multa é baixa dele, acho que 3 milhões de dólares, se não me engano, para fora do país. Então, se surgir, pode mandar embora. O Inter precisa fazer caixa com esses jogadores. E vamos ver quem o Inter vai escolher de técnico, né? Estão dizendo o português, o Marco Silva e também o Aguirre, né? O Lisca parece que é carta fora do baralho, mas não. Agora nos próximos dias vamos ver se o Inter anuncia. Acho que, como o Batata disse, 2021 já acabou. Eu não tenho muita esperança do Inter ganhar o Brasileiro e muito menos a Libertadores. E também não tem como vir um técnico como o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, com os times que eles tinham, né? O Flamengo, uma máquina, o Palmeiras também, muito bons jogadores. E o Inter é um elenco limitado. Hoje se mostrou ainda mais, né, com escancarado 3 jogos seguidos, 3 expulsões, 2 do Pedro Henrique e uma do Lucas Ribeiro, que eu já tinha critiquei no grupo do intervalo o Lucas Ribeiro, e aí ele vai lá e é expulso. Então o Inter precisa contratar um zagueiro. O lateral esquerdo acompanha o Batata, que o Léo Borges foi muito bem, acho que merece uma sequência, ele fez umas boas partidas no ano também. Então o Inter tem jovens que estão pedindo passagem e tem que entrar. Hoje eu queria ter visto o Lucas Ramos um pouco, acho que a expulsão prejudicou e não deixou ele entrar. Eu acho um jogador que eu tenho muita esperança. E o Johnny, né, que hoje foi muito bem, o Batata já frisou ali. O Johnny que infelizmente está recém agora jogando, devia ter tido uma sequência no Gauchão, não teve, e é um jogador muito promissor ali na volância. Depois entrou o Lindoso no final para dar uma segurada no jogo, o Edenilson foi para a lateral direita. O Inter tentou uns contra-ataques, mas o Yuri Alberto perdeu 2 gols na cara. O Tyson, como meu destaque inicial, pifando, é brincadeira. Ele na Libertadores jogou muito menos jogos que os outros e já está lá no top 5 de mais chances criadas, mais passes decisivos. Então, acho que é um jogador que agrega muito. Ele com liberdade para criar, para pifar os companheiros é muito bom. E isso escancara os erros do Inter, porque ele pifa os jogadores e os jogadores erram na cara do goleiro. Então... Ô Estevam, só pegando isso aí que tu falou, e aí pegar o gancho dos jovens, né? Um jovem que decaiu muito, né? E que vem fazendo más partidas e também perdendo gols que não perdia, o Yuri Alberto, né? Esse aí que era um cara que no ano passado estava muito bem, né? Inclusive hoje que o elenco se fechou para correr, ele correu muito, mas não conseguiu fazer os gols, né? Hoje ele perdeu uns gols que não costumava perder. Ele, quando arrancava na frente do goleiro, sempre fazia. Me lembro aquele golaço dele do Palmeiras, lá aqui no Beira-Rio. Também um gol que ele fez contra o Ceará, se não me engano, ou Fortaleza. Não me lembro se foi o Ceará ou o Fortaleza também, que o Abel Hernandes deu uma casquinha e ele saiu cara a cara com o goleiro e deu de cobertura. Então, é um jogador muito promissor, acho que vai melhorar, ainda com o Tyson pifando ele, fica tudo mais fácil. Então, acho que agora vamos ver qual vai ser o próximo passo da diretoria, né? Eu também, como Batata, estou muito magoado, porque se elegeram falando de um projeto, que o projeto é do Inter, mas inseria o Ramírez, um projeto de 3 anos, a longo prazo, e deram 3 meses para o técnico e os jogadores junto mandaram ele embora. Então agora é aguardar, como eu disse, os próximos passos do Inter e ver qual vai ser o caminho, né? O Inter precisa ir ao mais longe, né? Garantir a vaga na Libertadores para ganhar dinheiro e ir ao mais longe na Libertadores para ganhar dinheiro também, né? Porque
estava previsto o Inter chegar nas quartas de final na Copa do Brasil, não vai ganhar esse dinheiro, ficou duas fases atrás, e Libertadores é a oitava de final, então o Inter tem que passar do Olímpia e, quem sabe, beliscar uma semifinal para ganhar mais dinheiro, porque é o que o Inter precisa. O Inter se precisa muito se reestruturar financeiramente. Não, eu acho que essa questão de demitir o técnico é bem complicado, cara. Isso aí a gente pode entrar numa discussão bem longa até, porque eu acho que aquilo que eu falei, assim, claro, não é só aquilo, né, mas imagina, é muito mais fácil tu pegar ali uma pessoa que é uma relação entre os jogadores e o treinador, né, só que os jogadores é um grupo lá de 20, 30, e o treinador é uma pessoa só, e daí quando tem uma ruptura nessa relação, assim, no Brasil sempre vai ser priorizado de tirar o treinador, né, e daí fica nisso. Por isso que o Inter não consegue fazer um projeto aí a longo prazo. Sim, a panela reinou aí e tirou o Ramírez do comando do Inter. Só outro comentário que eu queria fazer, que eu já fiz também lá no meu Twitter, sobre o coordenador técnico, né? Que o Barcelos se elegeu falando que ia ter um coordenador técnico. Parece que o Inter agora vai buscar um. Eu espero que busque, né? Tá atrasado, já tá atrasado 4 meses de buscar esse coordenador técnico, porque é muito importante para a relação dos jogadores com o técnico e com a diretoria, né? Eu acho que até as coisas podiam ter sido apaziguadas com esse coordenador técnico, algumas coisas ter sido entendidas, algumas coisas ter falado pro Ramírez, se tu não fizer tal coisa, capaz, tu não vai ter sustentação no teu trabalho. Então, são pequenas coisas que se tornam uma bola de neve e tirou o Ramírez do time. Então, espero que esse erro da diretoria seja solucionado e que o projeto seja retomado, né? Não seja mais uma falácia de outras direções também, né? Mas por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @oboleires. E é isso. Abraço!